Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, sobre a liberdade. É um tema muito caro para nós e eu gostaria de compartilhar com vocês duas reflexões que eu fiz a respeito desta liberdade, do que vem a ser, do que a Bíblia nos diz e de duas experiências práticas comigo. Então, primeiramente, eu gostaria de ir ao dicionário, né? Liberdade, o que é? Em geral, é dito que é a condição daquele que é livre. É a capacidade de agir por si mesmo, segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com sua própria vontade. Autodeterminação, independência, autonomia. Grandes filósofos discorreram sobre ela. Mas aqui vamos ver o que a Bíblia nos diz. Agora tem um detalhe. Normalmente a liberdade é descrita como tudo isso, mas desde que não ultrapasse, não prejudique o outro. É dito assim: a minha liberdade termina onde começa a tua. Será que esse dito popular tem respaldo bíblico? Vamos ver então. Então, eu separei alguns versículos sobre o que a Bíblia diz sobre liberdade. O primeiro está nos Salmos, é o 119, versículo 45, que diz assim: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Olha, parece incongruente, né? Muitas pessoas também acham assim, que os crentes são presos, estão presos aos mandamentos, normas. Mas olha o que o salmista diz: andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Então, você buscar aquilo que o Senhor quer para você é o caminho da liberdade. Parece incongruente, mas não é. Porque muitas vezes a liberdade vem com uma roupagem que às vezes esconde alguma coisa. Mas é um princípio muito caro, muito importante. Tanto que o Senhor diz, lá em Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isto Isaías fala a respeito do Messias que haveria de vir. E em Lucas 4, 18 e 19, Jesus mesmo declarou sobre si. Ele entrou na sinagoga, abriu o rolo onde estava escrito essa passagem de Isaías e ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele declarou isso. O que está dito no profeta foi dito a respeito de mim. Então é algo extraordinário, né? Ele foi chamado, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Quem de nós não tem uma área da vida que está em opressão? Então Jesus veio trazer a resposta, a nos colocar em liberdade. A liberdade verdadeira, a liberdade que tem sentido, a liberdade que é
inclusive descrito, olha aqui em Romanos 8:21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a glória dos filhos de Deus se manifesta em liberdade. Então, é algo tremendo. Também em 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a liberdade verdadeira, ela está em conhecer a Jesus, em caminhar com Ele, em descobrir o que Ele planejou, quais os propósitos da vida dele, e em caminhar rumo a esta libertação, a essa liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Então, é algo tremendo que o Senhor tem para nós, através da sua palavra. Agora, temos que ter um cuidado, que é o cuidado de não nos deixar avançar sobre a vida do outro, sobre o espaço do outro. Então, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, diz assim, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, ele veio para a liberdade, mas que liberdade é essa? Uma liberdade mais profunda. Ela está além das aparências, porque já foi provado por tantos experimentos científicos que quando cada um faz o que quer, como quer, se quer, torna-se um caos. Então há conceitos errôneos a respeito de liberdade, que muitas vezes tenta nos enganar, nos conduzir para a liberdade de fazer o que quer. Essa liberdade não funciona, ela não existe, esse é um engano, Mas nós não devemos usar desse espaço, dessa liberdade de escolha para causar escândalo ao outro. Então, Gálatas também 5:1 diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade é para ser livre da servidão. E quantas vezes nós optamos por caminhos que acabam nos escravizando? Então, a liberdade verdadeira provém do alto, provém de Jesus, provém de Deus, provém do seu caminho, provém da Bíblia. E nessa não há escravidão alguma. E é neste caminho, neste rumo que nós devemos seguir. Também em Gálatas 5:13, é Paulo que também escreve, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então há um chamado para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para servir-vos uns aos outros pelo amor, mas servi-vos um ao outro pelo amor. E o amor cristão é diferente. Não, eu, pelo menos, percebo que sem sacrifício não há amor. Então, não existe uma liberdade sem sacrifício também. Porque amor, né, é a essência de Deus. Deus é amor. Então, Tiago também fala no capítulo 1, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecedisto, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que interessante. Lei perfeita da liberdade. Lei fala de ordem, de prescrição, de coisas que devem ser feitas, e ele chama a lei perfeita da liberdade, que é o quê? Que é o caminho do Senhor, que é o quê? Você não vai ser só ouvinte, você vai ser praticante, você será bem-aventurado se praticar, se caminhar, se buscar conhecer esse caminho. Tiago também, no capítulo 2, verso 12, diz, assim falai e assim procedei,
como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então a liberdade, ela traz um juízo. É o juízo que só o Senhor pode fazer, que é o juízo da intenção do coração, da profundidade, da essência. E Pedro também escreve sobre isso. Não só os grandes filósofos escreveram, mas aqueles que falaram inspirados pelo Espírito Santo para nos deixar o caminho da verdade. Os homens que escreveram os livros que estão na Bíblia. E aqui Pedro, no capítulo 2, verso 16, na sua primeira carta. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, muitas vezes, usa-se esse nome em vão, mas apenas para cobertura do mal. Usa-se a liberdade. Então, o Senhor nos exorta que essa liberdade, ela é mais profunda do que a gente imagina. Ela é um anseio, é um chamamento, ela é algo extraordinário que o Senhor nos chamou para viver, mas uma liberdade verdadeira, profunda, que produz amor, que produz atitude, que nos leva a ser bem-aventurantes, e não apenas falantes, e não apenas discursivos. A gente sabe que hoje, né, há tantos discursos que criam novas realidades através de suas proposições ideológicas que fogem da realidade. Mas na palavra de Deus está escrito que a realidade é Cristo. Então eu quero dizer que você que se afastou, que se sentiu preso, oprimido, volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus, nosso amado, nosso Senhor. E eu falei que ia dizer, né, 2 experiências, são coisas simples, muito singelas. Eu moro num sítio e eu tenho um cachorro. Ele se chama Razak, que em hebraico quer dizer forte. E ele é forte. Ele já esteve à morte 3 vezes. E por quê? Porque o sítio tem muito espaço. Eu sempre quis, né, e valorizei a liberdade, mas liberdade que eu entendi era espaço de correr, de passear, dele andar por toda parte. E eu nunca prendi ele. Eu tive, né, uma criação bem assim, presa, né? Eu já tenho 62, meu pai é de 1914, né? Ele estaria com 106 anos hoje, então foi criado num outro sistema. E eu, né, com um cerceamento que eu vivi, talvez um pouco excessivo, até para os meus animais eu não queria prisão. Então eu deixava ele solto. E ele por 3 vezes, né, ele esteve à morte. Uma das vezes o próprio veterinário falou, se você quiser sacrificá-lo, você pode, que ele está mal demais. Ele saía e brigava com outros cachorros, né, por conta de uma cadela, né. E aí, tá bom. Aí aconteceu uma segunda vez, ele perdeu a orelha e agora, há poucos meses, de novo. E dessa vez eu resolvi tratá-lo em casa. E durante esse tratamento eu fiquei pensando e falei, olha só, eu querendo tanto dar liberdade para o Razak, mas a liberdade que ele teve o feriu. Porque ele poderia sair, porque tem uma parte do sítio que não tem cerca, é uma divisa de uma pequena lagoa, então não tem como eu cercar. E ele fugia e saía, e eu, né, preservando este valor de liberdade, né, como eu entendia, e liberdade a qualquer preço, e ele foi ferido por causa do meu entendimento
incompleto do que seja liberdade. Então, nesse tempo, não é que eu vou prendê-lo todo o tempo, mas no tempo, né, que as vizinhas estão ali, né, buscando um companheiro, eu vou prendê-lo, porque essa prisão vai protegê-lo, temporária, momentânea. Então, algumas regras, alguma retenção, algum sacrifício para ele vai preservar, ele não vai ser ferido. E assim eu trouxe para a minha vida. Muitas vezes eu tive um conceito errado do que seja liberdade e me feri por isso. E hoje eu vejo que só o Senhor Jesus vai nos dar o entendimento perfeito, o entendimento pleno e profundo do que seja liberdade. E outro exemplo também ocorreu com os animais. Eu tenho umas galinhas, né? Hoje eu só tenho uma, mas eu já tive várias galinhas. E eu achava a coisa mais linda quando saía a galinha e os seus pintinhos. Também, como eu tenho muito espaço, eu não queria prender essas galinhas. E aí eu deixava. Aí, numa semana, eu fiquei observando. E essa vez tinham nascido 6 pintinhos. Aí num dia tinha 6, no outro 5, no outro 4, 3, até não ter nenhum pintinho. Porque aqui tem tiu, tem outros cachorros que entram, tem gavião. E eu, né, não querendo prender a galinha, eu a deixei solta. E essa liberdade, né, como eu entendia, trouxe a morte. Então, a liberdade que fere e a liberdade que mata. Então, hoje, eu tenho 4 franguinhos. E essa galinha, né, que teve esses franguinhos, eu peguei e prendi. Até que os franguinhos tivessem condição de se defender. De fugir de um gavião, de fugir de um tiu, de um cachorro. E hoje tenho aí uma galinha, 4 franguinhos e um galo. Então, assim, isso me pôs a refletir que realmente, como está escrito, né, que, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, há uma liberdade que o Espírito Santo de Deus nos concede, nos dá, e é essa liberdade que eu vou buscar. E muitas vezes eu entendi essa liberdade como ausência total de regras, de prisão, mas há restrições temporárias. Elas fazem parte da vida. E eu queria então deixar esta semana vocês e a mim também, né, com essa reflexão. Há uma liberdade que fere e uma liberdade que mata, mas a liberdade do Senhor produz vida. Então você que às vezes buscou uma liberdade, mas talvez a sua liberdade não era assim, aquela liberdade perfeita, né? Como eu que achei que deixar o razaque solto, as galinhas soltas ia ser para bem, mas feriu e trouxe morte. Então você que pode ter buscado esse tipo de liberdade e agora está oprimido, está ferido, volte para Jesus. Jesus é o Pai. É o Pai de amor, é o Pai das luzes. É nele que a gente vai encontrar a perfeita liberdade. E que tenhamos todos, né, o entendimento do que seja liberdade para que possamos nos dosar no caminho da vida. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa semana. Obrigada.